Olá, meu nome é Paulo Roberto, sou professor de História e Sociologia. Já atuo na educação há 16 anos, tanto como professor efetivo no Estado de São Paulo, como também da Prefeitura da minha cidade. Eu pedi um afastamento da Prefeitura da minha cidade para ir para uma escola integral, que eu fiquei 3 anos, eu vou estar voltando no ano que vem. E foi uma experiência muito boa a escola integral para mim. Eu peguei uma escola integral de 7 horas. Então, os alunos entravam das 7 horas da manhã e ficavam até 2 horas da tarde. E depois começava o segundo turno, vamos dizer assim, das 12h30 até as 9h30. Então, anos finais na parte diurna e a parte noturna, ensino médio. Eu trabalhei nesses dois momentos, então aí eu dava tanto aula de História e Sociologia, e esse ano, podemos dizer que foi bem conturbado. Por quê? Por causa que houve muita indisciplina na sala de aula. Então, o que é para ser criar, o que é tentar criar, o que é uma cultura de ensino na escola, aconteceu totalmente o contrário. Por mais que houvesse a ideia do que a gente chama de pedagogia da presença, muitas vezes eu senti que o que tinha realmente mesmo é uma pedagogia do agrado. Por quê? Porque a gente sabe como estão as coisas no Estado de São Paulo na educação, e muitas vezes os professores, para não ficar queimado com os estudantes, acabam agradando mais os estudantes. E os estudantes percebendo isso, e percebendo que vão estar avaliando os professores, eles não vão usar os critérios que deveriam ser usados, vão ser proposta de você ou não. Então, isso aí, os professores ficaram meio com receio, porque você tinha muito professor contratado também na escola integral que eles estavam. Isso gerou, então, um problema muito grande de comportamento. Eu peguei aulas de sexto ano e oitavo ano, que era praticamente impossível dar aula. Não só eu, outros professores também tinham essa dificuldade. Até os professores que eram tutores e alunos sofriam na mão dos alunos, mas não houve aquela aprendizagem que deveria ter. Então, posso dizer que a experiência de uma escola integral em 2025, ela é, pelos números parece que foi bem, mas na prática, ali, na experiência, você sabe que não foi. E a minha atuação foi muito baixa nesse sentido. Por que baixa? Porque você, como profissional, depois de 6 anos, você sabe quando você foi bem ou não. Então, dos atores presenciais, eu tenho domínio ali de criar conteúdo, metodologias, enfim, tudo. Mas se falava que eu pecava muito na parte dos relacionamentos com o estudante. Novamente, volta à pedagogia da presença. Então, uma das coisas que eu fiz foi, vou voltar a estudar novamente. Eu sempre pego alguma coisa para estar lendo. Eu não sou muito fã do Multiplica, não vejo muita coisa interessante. E quando tem, é raro, entende? Então eu prefiro fazer um estudo mais por mim mesmo, aquilo que eu quero. Então eu peguei a prática educativa como ensinar de Anthony Zabala e comecei a estudar para ver a questão da disciplina e ver também algumas outras mudanças do meu modo de ensinar. Por quê? Porque eu gosto de inovar sempre, certo? Tanto que eu posso estar fazendo um vídeo até sobre isso, sobre essas partes, futuramente, se vocês quiserem, usando isso aqui. Então, pegando a ideia da pedagogia da presença, do Antônio Carlos, eu estava vindo aqui porque esse aqui eu só tenho em PDF. Esse livro aqui eu peguei para estar lendo e para estar estudando ele, certo? Então aqui tem umas ideias muito interessantes. A gente sabe que o Antônio Carlos ele pega a pedagogia da presença e ele vai então aplicar na FEBEM, ou a Fundação Casa, que nós temos hoje. É um livro um pouco mais antigo, dos anos 80, 90 ali. E depois esse projeto que o Antônio Carlos fez foi levado para as escolas ali no Nordeste. Acho que foi em Pernambuco e foi ali. Eu posso estar enganado quanto a isso. E foi um sucesso quanto a isso. Por quê? Porque a mentalidade era outra. A ideia principal é que o professor tem que estar presente. E se a gente for ver, até você, eu que está assistindo aqui, a gente percebe que nós estamos presentes na vida do aluno. Ah, e então a gente faz, de uma certa forma, essa pedagogia da presença. Então a ideia principal é a gente pensar no que a pedagogia da presença funciona na PEI, como ele pode funcionar também na escola parcial, certo? Na escola regular, dependendo do local do Brasil que você está assistindo isso aqui. Então, vamos pegar aqui, o que que é a pedagogia da presença? Se a gente for pegar pela redução da SEDUC, o que fala sobre a pedagogia da presença na escola PEI, o professor ele tem que ter uma presença afirmativa, ou seja, ele tem que chegar sempre no aluno contente, alegre, você não tem problema, seu aluno tem, você tem que ganhar essa simpatia dele, você tem que ter um relacionamento intencional. Isso aqui não.
isso aí é chover no molhado, né? Então, por que um relacionamento tu tem que ser mais pessoal com o aluno? Não pode, você tem que ser intencional, há um objetivo. Então, se eu pego, por exemplo, esse bloco de notas aqui, podemos fazer um triângulo. Isso aqui, o Doklemov na aula nota 10 fala a mesma coisa, todo mundo fala a mesma coisa. O triângulo não é tão perfeito, mas vamos lá. Nós temos o estudante, nós temos o professor, nós temos um conteúdo. Então, nosso relacionamento tem que ser de mão dupla. A gente tem que estar realmente nos relacionando para o estudante para que a gente possa levá-lo à construção do conhecimento. Então, com isso, a gente conseguiu o nosso trabalho na realidade. Então, até o Doblemov, pegando a aula nota 10, ele comenta que a gente não pode se aproximar do aluno para ser amigo dele, ter uma intimidade com ele, mas sim ter essa diferenciação entre professor e estudante. Então, você vai usar como tutor. É o que diz também o livro aqui, certo? Então a gente vê que o livro ele é dividido em duas partes. Posso estar deixando, vou fazer isso. Eu vou deixar o link para quem quiser baixar o livro, ele, certo? Fica muito mais fácil. Vou deixar no comentário. Então, nós podemos dividir em duas partes. É um livro curto. A primeira parte ele fala sobre, principalmente, faz uma problematização. Aí começa a comentar como que era naquela época, certo? A questão, nesse caso não está falando só o professor, mas sim a pessoa que estava lá, né, trabalhando na FEBEM, na antiga FEBEM, na casa, vou colocar a antiga FEBEM aqui. E depois nós temos aqui como que seria a prática de como construir você como um educador e intencionalmente você ter um relacionamento com o estudante para levar o conhecimento. Só que aqui tem uma diferença muito grande. Aqui a ideia principal é o quê? Que você deve levar o estudante a perceber, no caso aqui, onde ele está errando. Ele tem que internalizar essa reflexão e fazer uma mudança. Então, a gente repara, a partir das experiências dos adolescentes que eram recolhidos ali na Fundação Casa, no dia FEBEM, que eles vinham muitas vezes com um ato de revolta e vamos dizer, colocar o educador ali, né? Ele tinha que ter esse jogo de cintura para que ele pudesse, então, reconhecer seus erros. Totalmente contrário que a gente vê, pelo menos o que eu senti, na pedagogia de presença na minha escola e também numa escola onde a minha filha estava. Eu acho interessante que, quando fala sobre educação, vou até voltar aqui com o bloco de notas. Se a gente for falar sobre essa educação pedagógica que a gente tem que ter, essa educação afirmativa, vou colocar afirmativa. Essa afirmativa, ele tem que estar relacionado principalmente com o que você, como aluno, te vê. E aqui entra algo que, desse livro aqui, do professor Pierre, Aprendendo Inteligência, ele tem uma chamada muito interessante que era o seguinte, que é o aluno, ele dava aula para cursinhos, o aluno, ele tinha que trabalhar, tinha que perceber em você, professor, como alguém que estava na trincheira junto com ele. Ele tem que ver que é aquele irmão de batalha, aquela pessoa que está na trincheira. Então, essa sacada, essa analogia que o professor Pierre, agora falecido, teve, acho interessante. O aluno, o estudante, tem que reconhecer em você, em mim, alguém que pode confiar, porque está no mesmo trincheira com ele. Se ele perde, eu perco. Se ele vai mal, é porque eu vou mal. Porque eu não consegui fazer o meu trabalho. Então, repare que está tudo ligado. O que nós estamos falando aqui é uma educação mais humanizada. E se você for dar uma olhada na pedagogia da presença, você vai ver muito isso. Então, nós temos a questão afirmativa, nós temos a questão intencional, que é a nossa relação com o aluno tem que ser isso. A gente não deve nunca intencional, a gente nunca deve entrar em detalhes na vida do estudante. Pode gerar muito problema, muito grandes com isso. Você vai ver que vai ter estudantes que vão querer compartilhar coisas com você, mas até que ponto você vai estar sujeito a cruzar essa linha? É só com você, tá? Mas o aconselhável é você geralmente estar sempre junto com a coordenação quanto a isso. E também a educativa. A função nossa é isso. No fim das contas, é levar o conhecimento para ele, fazer ele construir o conhecimento educativa. Com isso, a gente fez o nosso trabalho.
Então, quando a gente começa a pensar isso, eu não sei como é nas escolas que os professores estão assistindo agora, que são, fazem parte da escola integral, mas, nossa, depois que os alunos perceberam que eles têm muito mais voz ativa na questão da avaliação 360, a avaliação de desempenho do professor, os professores eles ficaram com medo disso. Então, o que vai acontecer? E os professores vão começar a fazer uma pedagogia do agrado. Eles vão começar, então, a agradar o aluno para que o aluno possa dar uma nota boa para ele. Na escola que eu estava, muito era contratado, então aí a pressão era muito maior. Muitos dos problemas que acontecia dentro da sala de aula não era levado para a gestão, porque a gestão também não queria saber muitas das vezes, né? Então, aí a culpa é sua. A culpa é do professor que não tem gestão de sala de aula, e muitas vezes não é isso, certo? Então, aonde eu estou querendo chegar com isso? A pedagogia da presença ele é um instrumento muito forte quando feito corretamente, mas a gente tem que tomar alguns cuidados e ter uma visão muito clara do que a gente quer. Quando eu quero, isso pode nos ajudar até a questão de indisciplina, muitas vezes. Não que isso vai resolver todo o problema também. Mas, por exemplo, quando você está em contato com os estudantes, aí nesse caso eu posso falar com os professores de escola regular ou parcial, tá? É, tentem estar mais em contato com o estudante. Mostre que até aquele estudante que tem uma dificuldade muito grande de aprendizagem, ou que socioeconômico, socioemocional que seja, ele tem mais dificuldade de interação, ele tem aquela atitude mais agressiva com todo, tente mostrar um outro lado, certo? A tendência nossa, eu posso dizer isso, que eu sofri muito com isso. Para ter uma ideia, nesse ano, se eu tive estudantes, estudante, né, que a minha ameaçou com vassoura. Bater com vassoura, sem brincadeira nenhuma. E quando foi levada essa questão, porque eu tinha que fazer os relatórios, o normal, a parte burocrática, e você não sabia quem era o tutor do estudante, realmente, você não sabia mesmo, porque havia essa coisa meio caótica. Então, levava para a vice-direção e na gestão ali total, o máximo que acontecia era um puxão de orelha no sentido, olha, você é um mau menino e não faça mais isso. O que aconteceu? Na próxima aula, ele continuava pior. Nisso aí foi escalonando ainda a nossa relação de algo mais negativo. Então não conseguia dar aula, porque o estudante ele percebia que eu não poderia fazer nada, ele poderia estar aprontando, e olha que ainda na minha aula, estudantes não saíam sem permissão da sala para ver o grau da coisa. E outros professores saíam. E professores também saíam, só saíam. E a gestão, nesse sentido, nesse ponto, não sei o que acontecia, que não resolvia as situações. Então, repare que vai escalonando e a gente vai deixando mais caótico dentro da sala de aula, no qual vai afetar tanto aquele estudante que está causando o problema, que ele não vai conseguir aprender, como os demais. Porque aí você está perdendo muito tempo para resolver questões dentro da sala de aula. Os estudantes que me escolhiam como tutor, esses estudantes, eu tenho eles até hoje comigo. Tanto que hoje eu estou fora da escola integral, porque eu vou voltar para a escola regular e também na escola do meu município, mas mesmo assim eu vou estar em contato com eles, auxiliando no que eles precisam. Por quê? Pedagogia da presença. São bons alunos, no qual eu consegui me identificar e foi criado um elo ali em torno do quê? De história, da minha matéria que eu gosto e eles gostam também. Com isso vai facilitar muito ah, que eu possa criar esses pequenos grupos, mesmo que eu não esteja mais na escola, para estar ensinando eles, ajudando, auxiliando. Só que quando eu começo a perceber e olhar para trás, é algo que eu já fazia. E eu acredito que cada um de vocês também já fazem isso, né? Alunos que não faziam mais parte da sua responsabilidade e ainda assim você está ajudando. Por quê? Porque você ainda é um professor, você ainda tem aí entra a pedagogia da presença novamente. Você se tornou tão presente na vida daquele aluno que ele vê você como referencial, como professor. Aqui a gente vê uma coisa orgânica que é criada, no qual você, professor, consegue dar aula mesmo depois que você não está dando aula mais para aquele estudante. Você consegue ter um relacionamento entre mestre e estudante quanto a isso.
o que acontece na escola integral é que vem uma coisa de cima para baixo. Então, muitas das vezes, você é obrigado a fazer algo que você não consegue entender muito bem ainda, e ainda é muito teórico as questões do que seria a pedagogia da presença, você não consegue entender a filosofia totalmente, e você segue uma cartilha. Você vai ter vários estudantes, muitas das vezes, que vai estar lá, você vai receber muito relatório de professores falando que ó, o estudante tal está assim, assim, assado, mas você não vai estar conversando com ele, como a gente viu aqui no livro da Pedagogia do Oprimido, que eu comentei, você não vai estar vendo, é, auxiliando ele na caminhada para ele poder entender o que ele está fazendo errado e assim mudar. Então, aqui a gente vê que a pedagogia da presença ele não vai fazer sentido. Então, a gente pode ver que, dependendo como é aplicada a pedagogia da presença, o estudante vai estar aprontando no máximo na sua aula, porque ele vai ver a ausência de regras, ele não vai entender o que são a importância das regras escolares, ele vai perceber que você pode apontar contigo, porque você não vai ter um auxílio mais eficaz da gestão. E nisso você vai se frustrar, você vai ficar deprimido, você vai ficar frustrado, certo? Bastante, a palavra essa é isso. É, é, dependendo da situação, pode piorar até algum quadro na sua saúde mental. E muitas vezes a gestão ainda vai cair matando em cima de você. Por quê? Porque não foi colocado em prática o que seria a pedagogia da presença, e a gente faz uma pedagogia do agrado. Então, veja só, eu presenciei esses estudantes apontando o máximo com professores em aulas, não apenas no que eu tava, nas salas que eu tinha, mas em outras também. E aqueles alunos, vou dizer assim, eles tinham admiração pelo tutor deles, ou tutora deles. Eles tinham uma afeição, uma afetividade muito forte com eles. E aqui que está uma coisa bizarra, porque esses estudantes, eles não desenvolveram academicamente, eles não melhoraram a parte cognitiva, eles não aprenderam na realidade, mas eles gostam da professora. Por quê? Porque a professora começou a ter uma relação mais afetiva, mas essa afetividade acabava se tornando um mimo. Aí, num dia que nós temos conselho final, ou pré-conselho no quarto bimestre, vocês já perceberam, eu já percebi isso muitas vezes, você vai ter professor defendendo estudantes, no qual deveriam muitas vezes estar reprovado. E era também ruim com o tal professor, porque trata o estudante como um filho. E isso faz um mal muito grande para o estudante, quando ele percebe que ele pode ter, não tem essas amarras, não tem essa, esse problema, opa, essa consequência de eu ter ido ruim. E aí a gente vê a bola de neve sendo se formando. Podemos dizer que nesse ano, na minha escola, por números, pelos índices, parece que foi bem. Só que na prática a gente sabe como foi. Foi uma coisa estressante, ainda mais com a gestão do Tarcísio Feder. Foi estressante. Você via o professor ficar doente, sabe? Os alunos viam que eles tinham uma autonomia, eles tinham esse protagonismo no mau sentido de aprontar o que quisesse, porque sabia que não ia acontecer nada com eles. Podiam receber algum tipo de advertência, podiam ter suspenso, mas voltavam piores ainda, porque não é tratado como deveria ser. Então, podemos dizer que a pedagogia da presença na sua ali não foi aplicada. Agora, para o professor que está na regular, dica que eu dou: trabalhe novamente, como eu coloquei aqui, esse tripé. Essa relação funciona. Ainda mais o professor que está entrando agora na área da educação, funciona. Trabalhe com o estudante, tenta ter esse relacionamento, mas um relacionamento no qual você ainda é um professor ou uma professora que leve ao conteúdo a ser estudado. Esse é o ponto principal. Aí você está fazendo um bem muito grande, certo? Bom, isso aqui é uma reflexão que está querendo fazer sobre isso. Pedagogia da presença do agrado. Infelizmente, eu já vi a pedagogia da presença como algo que pode funcionar, eu vi isso, mas também vi muito essa questão da pedagogia do agrado, no qual a gente só está mimando os estudantes e a gente acaba criando um ambiente tóxico, no qual a gente só vai puxar a orelha, entre aspas, né, do estudante, como a gente faz com nossos filhos, sabe? Muitas das vezes a gente ainda não tolera algumas coisas, mas isso para um ambiente escolar acaba sendo muito prejudicial.
certo? Eles não são os nossos filhos, então a gente tem que ver que a pedagogia da presença é que a gente tem que orientar, voltando novamente ao que o professor Pierre fala, ver você como aquele aliado dentro da trincheira. E a partir daí a gente pode ter mudanças significativas com esse relacionamento, fazer o estudante crescer, não na parte apenas acadêmica, mas sim como pessoa. Aí a gente tem a chamada educação interdimensional, baseada ali nos quatro pilares nos quatro pilares de saberes, ou no quatro educacionais, ou quatro pilares, quatro dimensões educacionais, enfim, aí nós temos esse desenvolvimento do estudante no prático, tá bom? Bom, esse é um vídeo mais de reflexão e eu espero que vocês tenham até aqui assistido e curtam, por favor, se gostam. Se vocês têm alguma uma visão sobre o que é a pedagogia da presença, se eu estiver totalmente errado no que estou colocando, coloca aí nos comentários, vamos estar discutindo, porque muitas vezes talvez funcione a pedagogia da presença como eu imagino que deveria ser em outros locais e muitas vezes eu não sei aonde. Coloque aí no comentário e eu espero que tenha ajudado vocês a refletir sobre isso. Quais são as minhas práticas? Estão fazendo? Eles estão realmente sendo para o crescimento do estudante ou não? Ou eu só estou mimando, certo? Então, eu espero que vocês fiquem isso aí. Eu vou estar deixando a descrição do link aqui para baixar no PDF para quem quiser ler. É bom o livro, eu recomendo. E fica numa próxima e em até.